A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Peguem a palavra de Deus, por favor, peguem a palavra de Deus e vamos meditar na palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 3. Certa vez o Senhor Jesus, ensinando, disse: pedi e dá-se-vos-á. Jesus aqui estava deixando claro para todos que lhe ouviram e para todos nós, porque esta palavra permanece viva, é a palavra de Deus, ela produz o resultado para o qual é mandada, após liberada ela não volta vazia, é uma garantia de que quem pede, recebe. Mas muitas vezes, para muitos, fica aquela sensação que nem tudo aquilo que está sendo pedido realmente está sendo recebido. Como nós devemos pedir? Como nós devemos orar? Qual é a oração que alcança o trono de Deus? Como que nós devemos clamar a Deus, pedir a Deus? Porque Tiago vai dizer assim, todos encontraram? Tiago 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Olha que interessante. Por que não é recebido então aquilo que está sendo pedido? Tiago, meio-irmão de Jesus, estava dizendo: não recebem porque pedem mal, pedem errado. Então como que nós devemos pedir? Como que nós devemos orar? Você crê nessa palavra? E que esta palavra é de Deus? Então faça o seguinte, com toda a sua fé, ponha a sua Bíblia aberta sobre o seu assento, e vamos dar para esta palavra uma linda e maravilhosa salva de palmas. Vamos aplaudir mais, minha gente, isso. Abra sua boca, dilate bem seus lábios e diga glória a Deus, para que esses aplausos fiquem melhores. Abra a boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus amado, recebe os aplausos do teu povo e sobre cada vida que te exalta, que te glorifica, derrama da tua graça e do teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada e nós não estamos aqui para ouvir homem, nós queremos ouvir a tua voz. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Toma os meus lábios, usa a minha vida, remove todo impedimento, não deixa nada atrapalhar, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Podeis tomar assento, podeis se assentar. A pergunta que fica, povo de Deus, é essa: se Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, por que então que pedimos tanto e nem sempre recebemos na medida que pedimos? Tiago, meu irmão de Jesus, ele tem uma das respostas. Tiago deixa claro que as orações não são atendidas, não são respondidas, ou seja, não recebemos aquilo que pedimos porque estamos pedindo errado. É uma das respostas. Sendo assim, eu gostaria de mostrar na palavra de Deus hoje aqui
alguns exemplos de pessoas que foram diante do Senhor Jesus, fizeram a Ele um pedido em específico, e este pedido foi prontamente atendido pelo Senhor. E por que prontamente atendido? Eu quero que você veja o primeiro exemplo comigo, em Marcos, no capítulo de número 7. Ainda que esta mulher tenha perseverado, ainda que esta mulher tenha insistido, eu posso dizer para você que esse pedido foi prontamente atendido, porque esta mulher, primeiro, ela teve humildade e, além da humildade, ela teve fé para fazer esse pedido. Guarde isso no seu coração. Humildade e fé. Quando nós temos humildade para pedir ao Senhor e fé, a nossa oração é atendida. Marcos capítulo 7, eu quero ler com você o versículo 24. Quantos encontraram, digam amém. Você que me acompanha no YouTube, o versículo estará à disposição no vídeo. Está escrito assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Qual era a situação aqui, igreja? Uma mulher estava rogando. Eu sempre gosto de deixar claro, pessoal, que rogar é diferente de pedir apenas. Porque quando uma pessoa está rogando por algo, eu quero que você enxergue essa pessoa implorando por aquilo que ela está pedindo. Não é apenas um pedido, mas é uma súplica. A pessoa está implorando, a pessoa está rogando. O que foi que aconteceu? Ela deixou a sua filha em casa, ela ouviu falar que Jesus ali estava, ela se encontra com o Senhor Jesus e ela começa a implorar, ela começa a gritar, ela começa a suplicar, dizendo que a filha dela tinha um espírito imundo e assim ela estava crendo que Jesus tinha poder para libertar a filha dela. A primeira coisa é a fé. Nós temos que ter fé que Jesus tem poder para trazer a cura para o enfermo, a libertação para o cativo, para abrir as portas, para fazer o milagre que tanto esperamos verdadeiramente acontecer. Este é um dos grandes problemas. Às vezes, nós não temos fé o bastante, ou pelo menos não demonstramos fé o suficiente para determinar, para liberar a palavra, para crer propriamente falando que aquilo que queremos Deus é poderoso para fazer. Esta mulher não. Quando ela vai até Jesus e suplica em favor da filha, ela está dando um recado muito claro: eu creio que o Senhor é poderoso para libertar a minha filha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que diz o versículo de número 27 em diante. Veja: mas Jesus disse-lhe: deixai primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ou seja, olha o tamanho da humildade desta mulher. Porque Jesus, a princípio, vai dar uma negativa para ela. Se você prestar bastante atenção, e se você comparar o texto de Marcos com o texto de Mateus, Mateus vai dizer que, a princípio, Jesus ficou quieto, Jesus ficou calado, Jesus não deu ouvidos, ao ponto dos discípulos entenderem que Jesus não estava querendo falar com ela e falarem assim para o Senhor, em outras palavras: Senhor,
já que o Senhor não vai atendê-la, manda ela ir embora, porque ela vem atrás de nós gritando. Por quê? Porque ela vinha rogando, ela vinha suplicando. Eu imagino essa mulher assim, ó: Senhor, me ajuda, eu te imploro, eu te suplico, eu deixei a minha filha em casa, ela está terrivelmente endemoniada, os demônios estão destruindo a vida da minha filha, por favor, eu suplico, eu imploro, me ajuda. Aí o Mateus diz que o Senhor Jesus ficou quieto, Jesus ficou calado. Então os discípulos pensaram: não, ele não vai atendê-la, ele não vai ajudar ela, então é melhor falar para ele: Senhor, ela está gritando muito, Senhor, manda ela ir embora. Mas aí, de tanto ela insistir, Jesus disse isso. Olha o versículo 27. Mas Jesus disse-lhe: deixai primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ou seja, Senhor, eu não estou querendo muita coisa, eu fico satisfeita com as migalhas, eu me contento com um pouco, porque eu creio que algo, ainda que pareça ser pequeno, vindo da parte do Senhor, é mais do que suficiente para libertar a minha filha, para mudar a história da nossa casa, para transformar a nossa família. Aí o que foi que Jesus disse? Versículo 29. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Diga glória a Deus. Muita fé desta mulher e muita humildade para reconhecer que ela não era nada diante do Senhor e que bastava apenas as migalhas vindas do Senhor para a vida dela e de sua filha mudar. E conforme ela creu, assim aconteceu. E conforme você acreditar e souber pedir, assim também será na sua vida. Assim seja. Oh, glória! Diga glória a Deus. Amém? Outro exemplo muito bonito de alguém que soube pedir é esse aqui, Mateus capítulo 8. Mateus 8, versículo de número 5. Olha o que diz aqui a palavra. Eu aprendi que não devemos apenas pedir, nós temos que saber pedir. Por isso que Tiago disse: pedis e não recebeis, por que pedis mal? Olha o que diz a palavra, Mateus 8, versículo de número 5, está escrito: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Mais uma vez, o que aparece no texto? A palavra o quê? Rogando-lhe. Assim como aquela mulher, este homem também estava implorando, suplicando. E olha o detalhe. Talvez você nem percebeu ainda, mas agora você vai perceber. Tanto ela como este homem são estrangeiros. Ela Ciro, fenícia de nação, e ele romano, ele era um centurião de Roma. Veja bem, estrangeiros, mas estão sabendo pedir. Versículo de número 6. Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faze isto e ele o faz.
Amém? Quando este homem respondeu Jesus dessa forma, Jesus ficou impactado, Jesus ficou maravilhado, e por que não dizer perplexo, com tanta fé. E além de fé, este homem vai demonstrar aqui submissão diante do Senhor. Sabe por quê? Entenda bem. Tecnicamente falando, a autoridade ali era ele. Porque Jesus, entenda bem, tecnicamente falando, na visão dos romanos, era mais um israelita, mais um judeu, já que ele era da Galileia, mais um galileu ali daquela região, como qualquer outro, tecnicamente falando. E quem tinha autoridade ali era o centurião, porque um centurião comandava uma centúria, e uma centúria era justamente uma quantidade de 100 soldados. Ele tinha 100 homens ao seu serviço, ele ordenava, ele mandava em 100 homens, e esses homens tinham que bater continência para ele, tinham que obedecer. E por ser romano e Roma comandar aquele território de Israel, o povo de Israel também batia continência para ele. Só que ele está dizendo assim: Senhor, eu não sou digno de te receber em minha casa. Eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa. O que ele está fazendo aqui? É como se ele dissesse assim, ó: eu tenho autoridade aqui, porque se eu disser a este vai, ele tem que ir. Se eu disser àquele vem, ele tem que vir. Mas quem tem poder aqui é o Senhor. O Senhor é quem tem poder aqui. E eu creio, esse homem dizendo, que se o Senhor disser uma só palavra, olha a fé entrando aqui. Primeiro, submissão. Ele se coloca abaixo de Jesus. Primeiro, submissão. E agora a fé. Se o Senhor disser uma só palavra, o meu criado sarará. Eu tenho autoridade, mas o Senhor tem poder. Eu estou agora me rebaixando diante do Senhor, reconhecendo que Tu és maior do que eu. E ainda que eu tenha autoridade, o Senhor tem poder para fazer o milagre acontecer. Ninguém enxergou isso, mas Jesus enxergou. Tanto que ele vai dizer assim no versículo de número 10. Acompanhe. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Oh, glória! Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Entenda, povo de Deus, não é apenas pedir, é como você pede. A mulher foi humilde e teve fé. Este homem teve fé e foi submisso. Ela teve a filha liberta, ele teve o criado sarado. Se você tiver fé, humildade e submissão, todos os teus pedidos serão ouvidos, respondidos, e os milagres irão acontecer na sua vida. Oh, glória! Diga glória a Deus! Deus é maravilhoso. Amém? Aí você deve estar se perguntando assim: pastor, mas eu queria ter essa sabedoria, essa capacidade de pedir, de orar. Paulo vai nos ensinar o que temos que fazer, ó. Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, versículo de número 26. Romanos 8,
versículo 26, olha o que diz a Escritura. Olha o que diz a palavra. Veja. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é que nós devemos fazer? Nós devemos primeiramente reconhecer que não sabemos pedir, que não sabemos orar. E por não saber pedir, por não saber orar, nós temos que ir em busca do auxílio daquele que intercede por nós. Nós também devemos falar assim: Espírito Santo, me ensina a pedir, me ensina a orar, porque Jesus deixou claro: pedi e dá-se-vos-á. E Tiago, irmão de Jesus, também deixa claro que muitas vezes não recebemos o que pedimos porque não sabemos pedir. Espírito Santo, coloca no meu coração, porque Jesus disse que a boca fala o que o coração tem em abundância. Coloca no meu coração a oração certa, a palavra certa, o pedido certo. E temos que ter humildade para isso. Os discípulos de Jesus pediram para Jesus ensiná-los a orar. Aqui em Lucas, no capítulo de número 11, eu gosto sempre de ler esse texto, porque Lucas ele fala isso, ó. Lucas 11, versículo de número 1. Olha o que acontece. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Sabe o que eu vejo aqui? Eles não sabiam orar. Alguém vai dizer assim, mas não precisa ter técnica para orar, elaborar palavras, elaborar uma oração, uma oratória. A oração que é ouvida é aquela verdadeira, é aquela sincera. Mas, sendo bem franco, sendo bem sincero, nós temos que aprender a orar. Nós temos que aprender a orar. Concordo quando dizem, quando a oração é uma oração muito técnica, uma oração muito engessada, uma oração com palavras elaboradas. Eu sei que não é esse tipo de oração que vai alcançar o trono de Deus. Quando eu digo que nós temos que saber orar, é porque nós temos que aprender com o Espírito Santo a orar. E a única maneira de orar conforme a vontade de Deus, porque a oração que é ouvida é a oração que é feita segundo a vontade de Deus. Porque no Pai Nosso, Jesus vai dizer assim, ó, versículo 2: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui foi como Lucas escreveu, mas eu quero ver Mateus capítulo 6, para deixar bem claro o que Jesus falou, ó. Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, diga comigo, seja feita a tua, tanto na terra como aonde? Como no céu. Então, eu tenho que pedir ao Espírito Santo para que ele venha semear no meu coração a oração que será feita segundo a vontade do Pai.
Não uma oração bonita, bem elaborada, bem retórica, não. Mas uma oração sincera e que vai alcançar o trono de Deus. E Deus vai ouvir e vai responder. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Então nós precisamos do auxílio de quem? Do auxílio do Espírito Santo do Senhor, para que se cumpra o que disse o Senhor Jesus: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca acha, e o que bate se abre. A pergunta inicial foi: como devemos pedir? Devemos pedir conforme o Espírito Santo nos ensinar, conforme o Espírito de Deus falar em nossos corações, para que o nosso clamor alcance o trono da glória e as nossas orações sejam atendidas, as bênçãos, as vitórias e os milagres venham ser realizados em nossas vidas. Amém? Quem recebe esta palavra? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, como devemos orar? Como devemos pedir? A tua palavra deixa claro que devemos orar segundo a tua vontade. E para isso necessitamos do auxílio do teu Espírito Santo. Então o meu pedido hoje é este, ó meu Pai: que o Espírito Santo do Senhor venha semear dentro de cada um de nós, não palavras bonitas, elaboradas e difíceis de pronunciar, mas a oração, mas as palavras que vão sair de dentro e que vão alcançar o trono da glória, aonde assentado está o Deus Todo-Poderoso e à sua destra Jesus Cristo nosso Senhor. Porque Ele mesmo disse: pedi e dá-se-vos-á. Mas nós não sabemos pedir, Senhor Jesus. Pedimos mal, pedimos errado, e por isso não recebemos aquilo que pedimos. Por isso agora, Espírito Santo, eu te peço, encha-nos agora com o teu poder, para que as nossas orações venham alcançar o coração de Deus e o Senhor venha nos responder e operar em nosso favor. Que as nossas orações movam as mãos de Deus, que os céus se movam na terra para realizar conforme tudo aquilo que dissermos, porque iremos orar conforme a vontade de Deus Pai. Que as palavras que liberamos aqui na terra para curar se concretizem e a cura aconteça. Que a oração para libertar liberte o cativo. Que a oração para que o milagre aconteça após ser feita, assim verdadeiramente seja feito. Que o mar se abra, que o poder de Deus se manifeste para fazer paralíticos andarem, cegos enxergarem, mudos falarem, surdos ouvirem, e até mortos ressuscitarem. Que a oração produza resultado com portas abertas, que a oração produza resultado com crescimento, com mudança, com diferença, e que principalmente as orações produzam resultado para transformar cada lar, cada casa, cada casamento, e para salvar os nossos familiares. Que as nossas orações por Ti
ó meu Senhor, sejam ouvidas, sejam atendidas, e que um milagre que essa pessoa veio buscar, que essa pessoa tem apresentado na campanha de oração, aconteça, que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, Senhor, e crendo eu já te agradeço. Que assim seja feito, e todos os que creem digam amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte, vamos aplaudir bem alto ao Senhor Jesus. Oh glória, diga glória a Deus, amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.